Bom, queremos aqui inicialmente saudar a todos aqui que se fazem presentes na modalidade virtual, na modalidade presencial, na forma encarnada, na forma desencarnada, aos que aqui chegam pela primeira vez, aos que aqui estão sempre conosco, sintam-se todos muito bem-vindos e acolhidos a essa casa de Jesus, especialmente aqui a Casa da Prece Chico Xavier, que é uma casa de acolhimento. Então, sintam-se todos abraçados por toda a nossa equipe. Bom, eu tenho que falar uma coisa que eu ouvi agora de última hora, porque o tema da palestra de hoje não era para ser no dia de hoje. Inicialmente foi programado lá para novembro. E quando ela leu a leitura inicial, falei, meu Deus, ela resumiu o que eu vou falar aqui na noite de hoje. Mas, assim, encaixou de maneira perfeitamente. E aí a gente vê realmente que o acaso não existe, né? Muitas vezes a gente duvida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, refere-se a um chamado. A resposta de um chamado. Mas não é qualquer chamado. Assim como também não é qualquer resposta. Como vocês podem observar ali nessa imagem, trata-se aqui de um movimento de entrega, de coragem. Próximo slide. Vocês conhecem a etimologia da palavra coragem? Do latim corático, derivado de cordis, coração, que significa a bravura de um coração forte, que por sua vez, coração, ele tem um sentido metafórico de ser a sede das emoções, dos pensamentos, da vontade e da inteligência. A pessoa com coragem não se esconde, mas enfrenta os desafios e os medos com a ajuda de sua força interior. Força interior. Ah, então coragem não significa falta de medo? Não necessariamente. Pela etimologia da palavra aí, a gente percebe que coragem é força interior, é uma força inteligente que a gente resgata dentro da gente. Viram como é importante estudar português? A gente adentra a essência das coisas. Significado, com significante, a gente enxerga o que é. Ah, então quer dizer que quando estou estudando português, estou estudando também as coisas de Deus, estou adentrando no universo divino? Sim, português, química, matemática, filosofia, tudo é regido pela mesma lei. Leis divinas ou naturais, está lá, a parte terceira do Livro dos Espíritos. O grande desafio é fazer a conexão das coisas. Que tu acha? Não, um pouquinho para cá, isso, por causa da tela, para quem está mais nessa conta. Ah, tá. Mas sobre esse recrutamento da força interior, que eu estava te falando, do agir com coragem, mesmo com medo, eu preciso contar uma história para vocês. Uma história até que já foi falada aqui esse ano, numa palestra da Ana, mas eu vou precisar fazer uma breve digressão. Pode passar. Havia um soldado romano, nascido na cidade de Tarso, muito convicto e fiel aos seus deveres, e ao que lhe cabia fazer. Um grande estudioso das leis mosaicas e principalmente ao cumprimento delas. Portanto, ele não podia admitir o que aquele povo estava falando naquele momento. Que está vindo um mestre, um filho de Deus chamado Jesus Cristo? Como assim? Ele precisava calar aquele povo. Precisava abafar aquelas vozes. E a maneira que ele encontrava era como? Que era muito comum à época. Através da força, da matança, da perseguição. Mas numa dessas matanças, quem estava no meio? Seu cunhado Gesiel. E depois de convertido, passou a chamar Estevão, primeiro mártir do cristianismo. O Estevão, o irmãozinho querido e amado de sua noiva Abigail, que quando soube disso, ficou muito mal. Mas muito mal, ela ficou muito doente. E isso ainda não foi o pior. Agora é que vem o clímax, o ápice da fofoca. Saulo abandonou ela. Porque ele não podia admitir. Como é que eu vou casar com uma pessoa cujo irmão é cristão? Não, isso não era possível. Aquilo era ferir demais aquilo que ele acreditava. Então, ele foi embora. Depois de um tempo, ele pensou melhor, aí começou a bater a saudade, o coração começou a falar mais alto, né?
deixou o orgulho um pouco de lado, ele falou, eu vou procurar a Abigail de novo. E foi lá atrás dela. Ela estava muito doente. Sabe o que ele descobriu? Ela estava com outro. Não, ela também tinha virado cristã. Aí já era demais. Falou, não. Aí ele queria saber quem era o autor disso tudo. Quem é o responsável dela ter também virado cristã. Sobrou para o velho do Ananias, que é o autor da nossa inspiração hoje da palestra de hoje. Sabe como o Ananias pregava o evangelho? Indo nas casas. Hoje a gente conhece isso como evangelho no lar. Olha como já vem antigo. E aí Saulo, com os olhos ensanguecidos, mas assim, furioso, muito furioso. Ele não teve dúvidas. Pode passar. Chamou os seus soldados e partiram em busca do Ananias. Olha lá. Lá vai a cavalaria toda montada em busca do pobre do Ananias. Através de uma sessão de tortura, de um dos capturados, ele tinha descoberto onde Ananias estava, que ele estava lá em Damasco. Então, formou aí um grupo e foram em missão para lá, seguirem em tropa. Pode passar. Saulo era um excelente soldado, um primor de soldado, mas assim, de um grande rigor e exemplo. Ananias estaria perdido na mão dele, e eu não gosto nem de pensar. Só que ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. Literalmente, figurativamente falando. Na entrada de Damasco, acontece aquele grande momento histórico e transformador na vida de Saulo, em que Jesus, através de uma visão mediúnica, fez com que ele pudesse vê-lo. E foi um clarão, uma luz assim tão forte que ofuscou a visão dele, deixou ele cego. E aí, caído no chão e prostrado ali, ele ouve Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Os soldados que estavam junto com ele olharam para aquilo, olharam assim e falaram, cara, ele bateu a cabeça e ó, vamos meter o pé daqui. Levaram ele lá para uma hospedaria e ó, foram embora, deixaram ele lá sozinho. Próximo. Enquanto isso, Saulo, como um bom soldado que era, sabia reconhecer uma autoridade. Ele era um soldado exemplar, ele sabia reconhecer uma autoridade. Ele era submisso a um e também era. Ponto-chave daqui é o quê? A obediência. Então, quando ele perguntou quem era aquela voz e Jesus falou que era ele, sem pestanejar, ele não questionou nada. Ele reconheceu dentro dele a autoridade e o poder daquela voz e aquilo calou tudo dele. Calou a austeridade, a autoconfiança, a razão, o conhecimento da lei, tudo. Ele simplesmente seguiu as instruções. Os soldados, eles são cumpridos, né? Ficou 3 dias em Damasco, em completo jejum, só orando, meditando, buscando a Cristo, até que viesse uma contra-ordem para ele, né? E ele estava passando por um momento de muita dor, de muita desilusão, muita frustração. A Abigail tinha acabado de morrer. E junto com ela foi enterrado todos os planos que ele tinha com ela, os sonhos. Sabe, ele tinha planejado uma vida assim muito nobre, de construir uma família e tudo mais, mas aquilo tudo tinha se acabado. Ele estava ferido na própria estima. Nesse interim, quem é chamado? Esse mesmo que vocês pensaram, o Ananias. O autor dessa frase, né, que a gente está fazendo a reflexão de hoje. E Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. E o mestre Nazareno então falou, levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, pois eis que ele ora. E viu em visão que entrava um homem chamado Ananias e que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Bom, essa hora, na fertilidade da minha imaginação, penso eu que Ananias deve ter dado aquela engolida seca, né? Falou assim, oi? Eu? Você sabe que ele está me perseguindo, né? O senhor sabe que ele veio aqui para me matar, né? Parecia eu quando a direção doutrinária me chamou para fazer palestra. Eu também, ele me olhou assim e falei, mas não porque eu acho que vocês são meus perseguidores, mas sim pela magnitude da tarefa.
Sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente, falando palavras a vocês, no intuito de despertar consciências, também de curar cegueiras espirituais. Porque o intuito das nossas palestras aqui é despertar consciência, curar cegueira espiritual, além de amparar, acolher, esclarecer. Então, é uma responsabilidade muito grande, igual a tarefa que o Ananias tinha lá. E o Cristo respondeu para ele. Segue. Pode passar. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e os filhos de Israel. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui entre essa conversa do Ananias e do Cristo? Que quando a gente é chamado para algo, para desempenhar uma tarefa, uma função, por mais receio que a gente tenha, medo ou que assuste, que a gente tenha calma, porque o mestre sabe o que ele está fazendo. Assim como alguém nos chama, ele sabe o que ele está fazendo. Ninguém vai chamar ninguém à toa. Ele já tinha passado por esse caminho antes. Antes do Ananias ir ao encontro do seu, então, perseguidor, o Cristo já tinha encontrado ele, já tinha preparado aquele caminho. Então, confia, entrega, desarma esse coração cheio de exigências. Porque nenhuma tarefa, nenhum trabalho se realiza sozinho. Existe o elemento da cooperação. Quando eu estou lá escrevendo, para vir falar aqui para vocês, que eu chamo? O tempo todo. Chama o Euripides. Ele ajuda. Todo momento a gente é chamado pelo Cristo. Seja por uma palavra que alguém nos fala, um olhar que alguém nos emite, uma ajuda que nos solicita, uma mensagem que chega até nós, às vezes uma enfermidade que nos obriga a voltar para a gente mesmo, até um tempo, aquele tempo que a gente tem que ficar só para a gente mesmo. Igual, por exemplo, Saulo ficou cego. A própria Dona Ivone quebrou o braço. Um plano frustrado, uma desilusão que a gente experimenta. Paulo passava por tudo isso, a gente também passa. Então, a gente tem que perceber, às vezes, o que aquela dor está querendo mostrar para a gente, está querendo ensinar para a gente. O divino, ele usa dos mais diversos recursos. O problema é que a gente ainda está com os ouvidos e com os olhos muito cerrados. A gente não vê, não escuta, não percebe. Falta-nos ainda uma sensibilidade de percepção. Ou se escuta, a gente não escuta para ouvir. A gente escuta para responder. Ah, não, isso para mim não. Ah, não, eu não levo jeito com isso, não. Ai, mas esse horário, não, mas tem que ir toda semana. Não. Eu tive o cuidado e a curiosidade de pesquisar quem eram e como eram aqueles homens que o Cristo chamou para trabalhar diretamente com ele, os apóstolos. Eu queria saber o que eles têm de diferente, o que eles eram. E aí a gente vai passar agora aqui, ó, perfil de um por um. André, perfil, organizador, comportamento baseado na organização, no planejamento, metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão exata das regras sem erros. Cumpriu seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Esse era o André. Nada de próximo. Simão Pedro, perfil impulsivo. Tinha sentimentos fortes. Era explosivo, temperamento difícil. Fazia do modo mais fácil. Impaciente, ansioso, inquieto. Agia e depois que pensava. Prático e autossuficiente. Vencer desafios era com ele mesmo. Suas qualidades eram fazer acontecer e fazer o que for necessário. Se motivava a resolver os problemas do seu jeito. Olha que tem gente aqui pensando, será que sou reencarnação dele? Né? Porque... Próximo. Tiago Menor. Perfil idealizador. Pensador com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Sério. João. Perfil comunicador. Comportamento sensível e de bom relacionamento. Confiável e amado pelo mestre.
Ah, o queridinho. A gente faz isso, né? Eles também faziam. Recebeu a incumbência de cuidar de Maria. Qual era o ponto fraco dele? Manipulador através de sentimentos. Precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo. O que a gente percebe aqui? Baixa estima. A autoestima dele era prejudicada. Sério. Felipe. Perfil. Organizador. Escolhido como intendente. Cuidava da logística do grupo. Comportamento detalhista, organizado e metódico. Jeito sistemático de cumprir suas funções. Muitos de nós também somos assim, né? Sério. Natanael, ou Bartolomeu. Perfil. Comunicador. Comportamento tradicionalista. Sensível, de fácil relacionamento. Buscava sempre harmonia no grupo. Sempre divertido e felicidade acima dos resultados. Tudo era festa. Tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Um pouco idealizador, descontraído e desatento. A ausência de controles rígidos eram fatores que o motivavam. Ou seja, não adiantava chamar ele com um trabalho de supressão. Não ia fazer. Precisava de liberdade. Supressão com ele não funcionava. Muitos de nós também não funcionam. Eu funciono sob pressão, mas muita da gente não. Sério. Mateus. Perfil. Comunicador. Tinha bons relacionamentos. Grande contribuinte financeiro pela sua generosidade. Tinha a qualidade de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Buscava aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. O que a gente percebe aqui? Tinha dinheiro, mas também tinha autoestima baixa. Ele precisava de aceitação social, também tinha problema com ele mesmo. Próximo. Tomé. Perfil. Organizador. Movido pela ordem. Controle e segurança. Tinha um comportamento detalhista e analítico. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos. Bom executivo, excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era do tipo lógico e cético, sem leviandade a ponto de duvidar até da ressurreição de Jesus. Ele eu preciso ver. Mas tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo. Próximo. Tiago e Judas Tadeu. Eles eram gêmeos. Perfil. Comunicadores. Tinham um coração grande e bondoso e generoso. Buscavam sempre harmonia no grupo. Muito queridos por todos. Sensibilidade e simplicidade grande. Evitavam conflitos. Prestativos, sempre prontos a ajudar a todos em equipe. Se sujeitavam compreensivamente à autoridade dos líderes. Esses eram fáceis de lidar, né? Próximo. Simão Zelote. Perfil. Ativador. Tinha sua índole inflamada. Esse era o que a gente ia dizer. Ah, se acha. Um revolucionário radical. Impulsivo e prático. Rebelde. Sempre se identificou com o partido do protesto. Ah, se tinha alguma coisa de contra, ele ia lá, ele era homem de lealdade intensa, entusiasta da salvação. Vencer desafios era com ele. Senso de urgência em tudo. Tudo tinha que ser para ontem. Ele não conseguia esperar. Muitos de nós também somos assim. Fácil motivação. Fazia tudo do modo mais fácil. Motivado a resolver as questões do seu... Não consigo ler o texto. Do seu jeito também. Você vê que ele também é parecido com aquele outro, que também tinha que resolver do seu jeito. Então, você vê que, igual a gente aqui, nós temos semelhanças e diferenças, mas a gente vai se completando, né? Segue. Judas Iscariotes. Perfil, idealizador. Ele é aquele tipo águia. Ele era criativo, ele era intuitivo, visionário, já enxergava lá na frente. Um dos mais instruídos entre os discípulos.
tinha dificuldade de entregar a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Vocês imaginam quantas crises existenciais esse homem não teve? Tinha um lado organizado acentuado, eficiente, habilidoso, com muito trato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo. Realmente, essa é uma função muito árdua. Nossa. Grande executivo, financista, sentido de valores e lealdade perfeitos. Acreditava em Jesus, mas não o amou de todo o coração. Assim somos nós também, que a gente conhece o Evangelho, conhece a palavra, mas também não pratica muito bem. Mas a gente vai chegar lá. Vocês percebem que eles eram homens como nós, com qualidades, com defeitos, com coisas que ainda tinham muito para corrigir no comportamento deles, nos atos deles. Igual a gente. Eles não tinham nada de especial, assim. Eles não estavam, não, já sou o espírito superior. Não. Eles eram lá simples pescadores. A gente fazendo uma autoavaliação deles, certamente a gente se reconheceu em muitos deles. A gente ficou pensando, é igual quando a gente vai estudar lá no livro dos espíritos, a classificação dos espíritos. Não, eu me classifico como espírito bom. Aí a gente vê, não, eu não sou tão bom assim, não. Aí a gente fala, não. Aí a gente vê que a gente vai baixando a bola, né? Então, a gente vai circulando, né, nesses perfis ali. A gente vai vendo uma misturança e tudo mais, a gente vê, gente, eles eram assim, como nós. Né? E mesmo dentro de todas as dificuldades que eles encontravam, que eles tinham no perfil deles, eles aceitaram o convite de Jesus e deixaram-se ser moldados, trabalhados e transformados. Claro, cada um dentro das suas possibilidades, né? Porque assim como nós, eles também tinham um nível evolutivo diferente um do outro, né? Como todo espírito tem. Mas o coração que aceita o convite de Jesus é transformado. E transforma. O coração que é transformado, transforma. Eles eram pescadores, simples pescadores, e viraram pescadores de homens. Jesus os encontrou dentro das funções de cada um. Estava lá, um estava amarrando a rede, o outro estava arrumando o barco, o outro estava lá contando os peixes, o outro estava limpando. Cada um estava numa função diferente. E o que isso quer trazer para a gente? Que não importa qual a função que a gente está desempenhando, ou que a gente vai ser convidado a desempenhar. Tudo é válido, tudo é importante, todo serviço é importante. Não importa se está aqui fazendo palestra, está ali abrindo a porta, está ali servindo água fluidificada. Tudo é importante, tudo é válido. Ele encontrou e chamou eles ali. Todos somos importantes na nossa atividade, dentro das nossas peculiaridades, das nossas habilidades, das nossas possibilidades e dos nossos compromissos frente ao nosso campo, né, de atuação. O imperativo da vida, português de novo, o verbo imperativo significa uma ordem, um pedido. O imperativo da vida é: brilhe a vossa luz. Não, isso não serve para mim ainda, não. Não, sou muito teimoso, sou muito rebelde, sou muito cabeça dura. Vem, Simão, vem. Próximo. Preciso dizer uma coisa para vocês. É uma coisa muito séria. Todos nós temos um caminho a Damasco. Que vai chegar o momento em que a gente vai precisar tomar a decisão. Isso vai acontecer. Vai chegar aquele momento que, literalmente, a gente vai cair do cavalo e vai perceber que tem determinadas coisas que não nos cabem mais, que já deu, o tempo de viver de ilusão já passou. A gente já tem condições suficientes para adentrar, para atingir camadas mais profundas. Já chegou o nosso momento de despertar. E não estranhem vocês, que quando vocês começarem a partir desse momento de querer despertar, de querer ir para um outro nível, pessoas começarem a se afastar de vocês.
Não se espante os soldados também não meteram o pé, não foram embora? A mesma coisa vai acontecer com a gente. Eles dizem, surtou, ficou maluco, tem uns papos estranhos, vamos meter o pé. Vai acontecer. Mas relaxa, porque o momento deles também vai chegar. Eles também vão cair do cavalo, e também vão precisar despertar. Porque está na lei, é a lei do progresso. E ela funciona para todos. Para todos. Ninguém vai escapar. Então, não se preocupe com os outros. Se preocupe com vocês mesmos. Porque Jesus, quando ele chama pelo nosso nome, de maneira ímpar e particular. Não vai chamar o grupo, ele vai chamar individualmente, um por um. Pode ser que essa noite aqui, consciências estão sendo despertadas. Despertadas para transformar uma nação, não sei, na área das artes, da música, das ciências. Eu não sei qual é o momento de transição de cada um. Eu só sei que vai acontecer. Tomara que seja um momento de alguém aqui, né? Porque isso... Próximo. Tem um encontro bem fatídico em que Jesus encontra um distinto senador romano chamado Públio Lentulus Cornelius. Eu fiz uns recortes da passagem do encontro dele com Jesus que eu vou ler aqui para vocês. Era um momento em que a filhinha dele estava muito doente. E a mulher dele, chamava-se Lívia, ela era uma mulher, assim, de uma fé fervorosa, mas, assim, de uma entrega, sabe? Uma coisa, assim, muito grande, muito grandiosa. E aí ela falou para ele, olha, baixa um pouquinho o orgulho e vai ao encontro desse mestre que estão falando, que é o médico das almas, né? Vai ao encontro de Jesus. Aí ele olha e começa falando assim, pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Você vê como é o orgulho, né? Mesmo sofrendo, a gente está ali naquela dureza, né? E a gente sofre com isso. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade. Como se me encontrasse em hora simples de entretenimento. Sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Tipo, eu sou um senador, eu sou o cara, eu não vou me rebaixar aquele homem. Aí a Lívia respondeu para ele, ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império, há corações que sofrem e choram. Olha o nível dela, diferente do dele, né? O nível espiritual. E lá foi ele. Das águas mansas ao lado de Genesaret, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduraram-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luzes conhecidas. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Olha como descreve Jesus. O meigo nazareno caminhou para ele e, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz
fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição soberana da fé e da humildade. A lição soberana da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e veio ao encontro do teu coração desfalecido. Ele, nessa hora, com os lêntulos, né, não pôde exprimir nada, as lágrimas caíam, né? Imagina a vibração daquele momento, né, aquela coisa. E o profeta continuou. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso. Bem que Jesus também não baixava, não. Ele respondia energicamente, educadamente, sim, mas, né? Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. As desconhecidas emoções eram tão grandes que ele pensou que ele estava sonhando. Ele falou, não, isso não está acontecendo comigo. Eu só posso estar sonhando aqui. Né? Isso é um sonho, isso é um devaneio. E Jesus, lendo o pensamento dele, falou, não, meu amigo, não está sonhando. Exclamou meigo e enérgico, né, o mestre. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer. Aproveitá-la agora ou daqui a alguns minutos. Nossa. Se o desdobramento da vida humana está subordinado à circunstância, és obrigada a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, nesse momento, um minuto glorioso. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de todos. Forte, né? Está no teu querer me seguir agora ou daqui a 1000 anos. E se fosse com a gente, o que a gente ia responder? Aquele espírito ainda estava naquela condição de senador, né? Orgulhoso, prepotente. Mas Jesus já via nele o Emmanuel, nosso querido mentor Chico Xavier. Assim somos nós. Nós não conseguimos ver ainda com clareza as nossas reais potencialidades. Mas Jesus já enxerga as nossas potencialidades, né? As nossas possibilidades. E Ele nos chama do jeito que a gente está, da maneira que a gente está, Ele está chamando. E na medida que Ele vai nos alcançando, aí sim, Ele vai nos construindo, nos afinando, nos modulando, né? Todo um trabalho a se realizar. Ó, construção de novas bases, reavaliação de valores, é todo um processo. Mas um processo que começa a partir da gente, do nosso querer. Está no teu querer, você quer agora ou só daqui a 1000 anos. O fato é que todos nós estamos impelidos a deixar nossa contribuição. Seja no campo da instrução, da exemplificação, da assistência. E não falo só dentro de instituição religiosa, falo também em casa, no trabalho, na nossa vida social. Em qualquer lugar a gente está, né, sendo recrutado para dar o nosso exemplo. Né?
Nós somos os diferentes que se completam. Igual os apóstolos, eles eram os diferentes que se completavam. Se integrados no amor, claro. Nós já conseguimos expressar Jesus através da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos comportamentos. O César às vezes fala lá no passe que as pessoas que cheguem até nós consigam encontrar o Cristo na gente, através da gente, dos nossos atos, das nossas falas, das nossas maneiras de se comportar, de lidar com o outro. É um esforço diário e uma decisão. E a decisão está atrelada ao que aqui também já foi falado por nós em outros momentos, a mola propulsora do espírito, a faculdade soberana da alma. Vocês devem lembrar o que é. A vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O que nos falta, muitas vezes, é vontade. Ele tem chamado a cada um de nós. De que forma a gente tem respondido? Felizes daqueles que, com o coração aberto e disposto, já possam responder: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o teu querer. Já chegando ao cabo do final da nossa conversa aqui, eu falei que o divino se utiliza dos mais diversos recursos, né, para chegar a mensagem até a gente, né? A pedagogia de Deus é espetacular, né, sem comentários. Então, vocês vão perceber, através da mensagem que eu trouxe aqui, da literatura, e depois de uma música, a conexão que eu fiz com a nossa conversa da noite de hoje. O texto é um fragmento de um romance chamado Grande Sertão Veredas, da obra de Guimarães Rosa, que diz assim, ó: a vida, o que ela quer da gente é coragem. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente, coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. Ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação. Vem aquela dificuldade, pronto, eu me entrego, não vou fazer mais nada. Porque a vida é um mutirão de todos. Por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é do sentente, mas outro é do sentidor. Aí, se quiser passar para a música. Também é uma outra forma de Deus falar com a gente. Então, Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu.
em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui tua serva, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, no meu coração. Coragem, meus irmãos. O Cristo chama por vocês. Está no teu querer me seguir agora ou daqui a 1000 anos. Quando Ele chamar, responda: eis-me aqui, Senhor. Obrigada.